Olá, que bom ver você aqui. Seja muito bem-vindo no nosso canal. O nosso desejo é que a mensagem a seguir transforme para sempre a sua vida. Não esqueça de deixar o seu like, fazer um comentário no nosso vídeo e se inscrever no nosso canal. Deus te abençoe. Estamos aqui nessa manhã, Senhor. Nós queremos mais de Ti. Queremos transbordar do Teu amor. Queremos transbordar do Teu Espírito. Matamos a nossa carne nessa manhã. Nós queremos viver pelo Espírito e não pela carne. Tudo aquilo que nos impede de Te adorar, Senhor, tira nessa hora. Entregamos as nossas vidas no Teu altar nessa manhã. Seja bem-vindo neste lugar, Espírito Santo. Tudo que fazemos aqui é para o Senhor e não para os homens. Tudo que fazemos aqui é para o Senhor e não para os homens. Recebe, Senhor, a nossa devoção nessa manhã. Recebe a nossa adoração. Perdoa os nossos pecados. Perdoa as nossas falhas como corpo de Cristo. Como noiva de Jesus, perdoa as nossas falhas. Queremos nos apresentar a Ti limpos, sem manchas, sem rugas. Eis-nos aqui, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom dia. Paz seja com você, amém? Você pode se assentar, por gentileza. Glória a Deus. Quantos estão acordados aí depois de um feriadinho? Amém? Promete que não vai dormir. Fala assim para o irmão do seu lado, não dorme, hein? Não dorme não, fica aqui comigo. Amém, queridos? Nós vamos falar de uma mensagem hoje que tem sido muito comum no nosso dia a dia e é uma orientação do nosso Deus para que vivamos uma vida que nós vencemos o medo e a ansiedade. Ainda baseado no Sermão do Monte, em Mateus 6, do 25 ao 34, se você quiser abrir comigo. O texto que nós vamos conversar nessa manhã, Mateus, capítulo 6, versículos 25 ao 34. O Senhor diz assim: por isso eu lhes digo que não se preocupem com a vida diária, se terão, eu vou ler na versão que está no telão para a gente acompanhar. Quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida e o corpo mais importante do que a roupa? Observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Porque vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homem de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça,
e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Amém? Vamos orar? Pai, aqui está a tua palavra, aqui está, Senhor, as verdades que o Senhor escreveu para nós. Hoje, no dia 17 de novembro de 2019, aqui estamos com as tuas escrituras abertas, prontos, Senhor, para ouvir aquilo que o Senhor tem para nós hoje. Nos ajude a entender, Espírito Santo, a voz do nosso Deus. Que tenhamos nessa manhã a mente e os olhos iluminados. Espírito de sabedoria e de revelação venha sobre nós nessa manhã. Em nome de Jesus, amém. Fala assim para a pessoa que está do teu lado, se você quiser. Vença o medo e a ansiedade. Ansiedade é um assunto muito comum nos nossos dias. Há um estudioso que diz que o mal do século é a ansiedade. E o Senhor diz, neste versículo em Mateus 6, no comecinho desse verso que nós lemos, ensino sobre a preocupação, é o título que está na minha Bíblia, ensino sobre a preocupação. Quantos aqui creem que o Deus que nós servimos, Ele está atento a nós, Ele se preocupa com a nossa vida? Quantos creem nisso? Nós vamos falar sobre esses pontos, mas nós vamos primeiro começar falando sobre o medo. O tema da mensagem de hoje é vencendo o medo e a ansiedade. O que o Senhor nos dá nessa manhã, através do Sermão do Monte que Ele deixou para nós seguirmos aqui na terra. Nesta passagem é que nós precisamos vencer o medo e a ansiedade. O medo é uma sensação desagradável que desencadeia pela percepção do perigo real ou imaginário. Nós podemos definir o medo como incertezas. Quantos concordam comigo que nós podemos definir o medo entre outros, muitas definições do medo, nós podemos definir o medo como incertezas. Quantos concordam comigo? Não? Obrigado, Alessandro. 2 concordam comigo. O medo é a incerteza. Como assim? Vamos dar alguns exemplos sobre a incerteza que o medo nos traz. Por exemplo, se eu tenho certeza que eu vou sair da minha casa e vou voltar para minha casa em paz, tranquilo, eu preciso ter medo? Não. Eu tenho essa certeza de que quando eu sair da minha casa para trabalhar, para fazer alguma coisa, eu vou voltar legal, vivo. Eu não tenho medo de sair da minha casa. Certo? Entenderam esse exemplo? Por exemplo, quando a minha família foi assaltada, isso há 7, quase 8 anos atrás, nós morávamos ainda na casa e fomos surpreendidos pela visita de 3 ladrões. Muitos sabem essa história. Era já 11 horas da noite e eu estava chegando da faculdade e eles entraram junto comigo ali e, enfim, ficou quase 1 hora dentro de casa. Essa certeza que nós tínhamos de que a gente sairia e entraria de casa bem, foi tirada de nós. A certeza nós não tínhamos mais depois desse episódio. Quantos já foram assaltados aqui? É algo que eu não sei explicar, nós não sabemos explicar. O medo literalmente toma conta de nós nessa hora. Eu só orava. Eles estavam armados, eles colocaram a arma na cabeça do meu pai e contaram até 3. Foi uma cena terrível, eu nunca vou esquecer. Infelizmente, eu nunca vou esquecer disso. Mas pense que nesses próximos 4, 5 anos, o medo tomou conta de nós. Nós não saíamos mais de casa sem ligar para o segurança. A gente contratou um segurança. Olha, eu estou saindo, eu estou chegando, vem aqui, sabe? O pânico. A gente mudou para um apartamento. O Senhor ainda precisa me tratar, eu vou falar disso. Que o medo nos impede de viver muitas coisas. Eu ainda não consigo morar em casa.
Eu ainda tenho muito medo de morar em casa. E o meu marido quer morar numa casa futuramente. Eu falei, e aí? E agora? Ou eu vou ter que vencer o medo, ou você vai ter que me entender. Mas eu preciso vencer esse medo. Porque todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Mesmo diante de assaltantes. Porque Deus guardou a nossa família de um jeito tão lindo. Naquela hora, e nós conseguimos recuperar todas as coisas que os ladrões levaram em dobro. O Senhor nos deu em dobro. Um celular melhor, uma televisão melhor, um apartamento melhor. Enfim, essa situação eu usei para nós entendermos que quando o medo é instalado em nós, a certeza nos é tirada. Então, eu não tinha mais... E para dormir depois, meu Deus, eu acho que eu fiquei quase um ano sem dormir direito. Medo, o medo tomou conta de mim. E isso, essa certeza que nós tínhamos de que nós chegaríamos em casa e sairíamos tranquilo e bem, não tinha mais. O medo tomou conta de nós. Eu passei por uma situação de medo também. Esses dias, mês de setembro, eu e meu marido, nós fomos viajar para Monte Verde. Estou contando umas experiências para a gente entender o medo. Vocês já passaram medo na vida de vocês, não é verdade? O medo nos apavora. E aí nós fomos viajar para Monte Verde, nós fomos inventar de ser radicais e subir a montanha. Eu logo falei, meu Deus, vamos lá, já que a gente está aqui, vamos lá, né? Primeiro dia a gente chegou, beleza, sucesso. Bacana, era 10 horas da manhã. Se a gente se perdesse ali, tinha até 5 horas da tarde para a gente se achar. Beleza, primeiro dia, ok, legal, nossa, que legal. Legal, cansei, pacas. 1 hora subindo, para quem não faz exercício, né, gente? O negócio ali estava bruto. No segundo dia, era umas 3:30 da tarde, 3 horas, 3:30. A gente inventou, vamos subir outra. Vamos subir outra. Então vamos. Era umas 5 horas quase. Nós estávamos voltando e eu fui na frente. Porque quem já subiu montanha, tem a trilha que você deve seguir. Se você desviar da trilha que é certa, certamente você vai se perder. Tanto que tem umas plaquinhas durante a trilha, não façam outros caminhos. Porque o caminho correto, você deve seguir o caminho correto, senão você vai se perder. Aí, beleza, eu fui na frente. E eu sou uma pessoa muito desligada. Graças a Deus que o meu marido não é assim. Porque ele tem uma memória fotográfica. Onde ele passa, ele grava. E eu não. Em americano eu me perco, gente. É um caso sério. E fui na frente. Tem gente que ri aqui, que eu já contei essa história nos jovens. E eu fui na frente. Aí a gente começou a passar nos lugares assim, estreito, esquisito. Aí meu marido falou assim, amor, acho que a gente não passou na vinda aqui, não. Eu tô na frente, gente, claro que eu ia me perder. Ele falou assim, ó, não é esse caminho. Falei, e agora? Já eram quase 5 horas, a gente tinha meia hora para achar o caminho certo, senão ia escurecer, a gente ia ficar ali. Abandonados ali ao léu, celular sem sinal. Eu falei, meu Deus, o medo já começou. Eu falei, nós vamos ficar aqui. Sabe aquele Largados e Pelados? Já assistiram? Discovery? Nós vamos ficar aqui, gente. Nós vamos morrer aqui, ninguém vai escutar a gente. Olha, eu já fui pensando, né? Beleza, aí ele falou assim, não, vamos voltar para o caminho, a gente vai achar o caminho que a gente errou. Falei, beleza. Falei, não, eu falei, não, vamos continuar que a gente vai achar outra trilha aqui. Doidona eu. Aí continuamos. De repente a gente acha 2 cavalos selvagens na frente. 2. E eu não sei nada de cavalo, gente. Não sei nada. Sabe o que eu ia fazer? Ia passar atrás do cavalo. Porque a trilha era aqui, e eles estavam um num canto aqui, e outro aqui, comendo. E a gente foi chegando mais perto, os bichos estavam ficando mais bravos ainda. Foi chegando perto, e eles assim, ó. Tipo assim, sai daqui. Falei, meu Deus, vou tomar um coice aqui, vou cair, vou morrer, aí ninguém vai...
E meu marido, calma, pro cavalo, tá assistindo. Calma, não fica bravo, desse jeito. Gente, hoje eu dou risada, mas na hora eu fiquei tão nervosa. Enfim, por fim nós voltamos à trilha e achamos onde a gente tinha errado. Tinha 2 caminhos, um para cima, que era onde a gente tinha que ter ido, e um reto, que eu fui reto. Aí eu falei, graças a Deus. Gente, mas eu tremi igual vara verde. Eu não conseguia mais descer. Eu falei, Jesus, socorro. Gente, mas eu passei tanto medo, mas tanto medo, mas tanto medo. Eu falei, eu vou ficar largada aqui, eu vou morrer aqui, Jesus, socorro. Aí a gente vê um casal passando onde a gente deveria estar. Falei, ninguém vai ajudar a gente. Socorro, moço. Sabe, desesperada. Pensa agora que se eu voltar para Monte Verde, eu vou subir a montanha. Ah, vai ser muito difícil, só se for com guia e olha lá. O medo tomou conta de mim, que aí isso pode me impedir. A vista lá em cima compensa qualquer coisa, qualquer cansaço, qualquer nervoso. Você chega lá, é uma vista maravilhosa. Que aí você fala, já esquece de tudo que você passou, né? Mas esse medo, eu vou ficar com um pouquinho de receio de subir da próxima vez. Vai me impedir de viver uma aventura legal. Outro medo, outra certeza, olha só. Eu tenho certeza que não vai faltar dinheiro. Eu vivo com medo da falta de dinheiro. Eu tenho certeza que o meu destino está traçado por Deus, então eu não tenho medo do meu futuro. Se eu tenho certeza de que se eu subir a montanha de novo eu não vou me perder, eu não vou ter medo. Mas se eu não tenho certeza, aí eu já... Peraí, eu não tenho tanta certeza assim, então eu vou tomar cuidado aqui. O medo nos tira a certeza. Existem vários tipos de medo. Alguns medos, eles servem para preservar a nossa própria vida. Por exemplo, tem gente que pula de paraquedas. Aí já é arriscar a própria vida, não é mesmo? Tem gente que fala, eu não tenho medo de pular de paraquedas. Quem já pulou? Alguém já pulou? Não? Já pulou? A minha irmã, ela pulou uma vez, eu não sei se é paraquedas, eu não sei, enfim. Mas ela foi lá, o avião ia levando ela lá, eu falei, gente, tem juízo não? Tem juízo não? Acho que é passarinho, quer voar? Eu quero experimentar o que o passarinho passa. Você é ser humano, gente, não faz isso não. E aí? E se a corda arrebenta? E se o seu negócio não funcionar? Aí eu já tenho medo, eu não vou. Tem gente que não tem medo de entrar numa jaula com um leão. Tem amor à vida, não. Andar em alta velocidade. Tem gente que anda em alta velocidade. Tem gente que não tem medo de rato, barata. Eu duvido. Ah, eu tenho. Menino, se eu ver... Primeiro isso aí, né, Karen? Tinha um rato na cozinha, tava eu, a Karen e a Heloísa. Foi às 3 para a porta. Quase que a gente não saiu. Vai, sai, deixa eu ir primeiro. O rato tem medo da gente. E a gente tem medo dele. Enfim, tem várias pessoas que não têm medo dessas... que colocam a nossa própria vida em risco, sabe? Mas o medo que Jesus se refere aqui, nas Escrituras... Esse medo, ele pode nos paralisar de viver grandes promessas e grandes bênçãos que o Senhor tem para nós. Por exemplo, tem gente que tem medo de se casar. Não precisa ter medo. Tem horas que o negócio é louco. Mas não precisa ter medo, não morde. Mas por que tem medo de se casar? Porque já viveu uma história muito ruim no passado. E esse medo tira a certeza de que você será bem-sucedido em um relacionamento, por exemplo. Tem gente que tem medo de abrir uma empresa, porque já faliu demais, e eu não quero falir de novo, e esse medo me para. Esse medo me paralisa, ele me tira a coragem de avançar e viver o que Deus tem para nós. Medo de ter filhos. Esse aí eu não sei já não, esse aí tá meio complicadinho, mas vamos lá, precisa vencer esse medo. Medo de faltar dinheiro para o filho,
Medo de faltar. Gente, o medo. Medo de seguir o ministério. Medo de falar em público. Isso é tenso, isso é normal. Medo, mas vai com medo mesmo. Vai com medo mesmo. O medo, enfim, de várias outras coisas que você pode pensar, que você pode que pode paralisar o plano de Deus para a sua vida. Medo de formar uma família, medo de dirigir. A gente tem medo de dirigir. E aí fica dependendo dos outros para levar em todos os lugares. Nessa manhã, o Senhor vai te livrar do medo e da ansiedade. Eu creio que essa manhã o Senhor vai te livrar, porque você não foi feito para viver com medo. Você não foi feito para viver ansioso, temendo o futuro. O Senhor vai nos livrar nessa manhã. Sabe, Paulo escreve para o jovem pastor Timóteo. Em 2 Timóteo 1, 6 e 7. Ele diz assim: por isso quero que você lembre de conservar vivo o dom que você recebeu quando coloquei as mãos sobre você. Aqui Paulo está dizendo para Timóteo, referente à cerimônia, quando ele foi separado para o serviço cristão. Paulo diz: Timóteo, o Espírito de Deus não nos deu, pois o Espírito que Deus nos deu não nos torna medrosos. Pelo contrário, o Espírito nos enche de poder e de amor e nos torna prudentes. Ele está falando: Timóteo, você tem algo grande que o Senhor tem para a sua vida, mas você está com medo. Não há relatos da situação que Paulo escreveu para Timóteo, não há relatos sobre o que Timóteo estava pensando sobre o ministério, mas há relatos e nós podemos ver que Timóteo estava com medo. Também naquela época, eles eram mortos em praças públicas por pregar o evangelho. Como que não ia ter medo? Timóteo estava com medo de seguir o seu ministério. E Paulo dá um alerta para ele: Timóteo, o Espírito de Deus que está em você não te torna medroso. O Espírito que Deus te dá não é o espírito de medo. Não é esse espírito é de outro espírito. Medo é um espírito maligno que quer nos parar. O jovem Timóteo, ele ficava impedido de viver os planos de Deus para ele. Levando em conta que o caminho que os apóstolos trilhavam anunciando o evangelho era um caminho de dor, de martírio, de morte. Pode ser que Timóteo tenha ficado apavorado de medo de seguir o caminho que foi destinado a ele. Porque mais para frente, nos versos 8 e 12, Paulo diz que está sofrendo por causa do evangelho. Sim, eles apanhavam por causa do evangelho. Eles sofriam por causa do evangelho. E Timóteo estava com medo. Paulo estava corrigindo Timóteo na conduta que ele estava levando. Paulo dizia: Timóteo, você tem deixado o medo te dominar. Você tem deixado o medo impedir que você avance e se livre disso. E a mesma exortação que Paulo deu para Timóteo, ele nos dá hoje. Vocês têm deixado o medo dominar vocês de viver aquilo que Deus tem para você. Nós não devemos olhar para as circunstâncias que nos fazem parar e retroceder. Mas nós devemos olhar para aquele que nos chama a andar sobre as águas. Quando ele chamou Pedro: Pedro, vem aqui, sou eu. E Pedro diz: se você é quem você diz ser, mande-me andar sobre as águas. Ele diz: então venha. Vem, Pedro. O que Pedro olhou? A ventania em volta. A tempestade em volta de Pedro. Pedro estava conseguindo caminhar sobre as águas. Ele estava olhando para os olhos de Jesus. E de repente ele olha para a tempestade e ele pensa: eu vou cair. E caiu. Jesus pega Pedro pela mão e diz: homem de pequena fé, por que você duvidou? Por que você duvidou? Por que você não creu em mim? Você poderia ter andado sobre essas águas tranquilamente, mas você olhou para as circunstâncias.
O medo é um espírito maligno que quer nos parar. Mas o Espírito de Deus nos dá o contrário. O Espírito de Deus nos dá poder e ousadia para viver livres do medo. Nos dá poder e ousadia para vencer o medo. O Espírito de Deus que está em você nessa manhã te dá ousadia e coragem para viver os planos de Deus para a sua vida. Você não precisa ter medo, porque o espírito do medo não é espírito que Deus nos dá. 1 João 4,18. Todo mundo sabe esse versículo. Do amor não há medo. O amor que é totalmente verdadeiro afasta o medo. Portanto, aquele que sente medo não tem no seu coração um amor totalmente verdadeiro. Porque o medo mostra que existe castigo. Sabe, quando nós confiamos no verdadeiro cuidado e na verdadeira bondade de Deus para as nossas vidas, nós não temos medo. Quando nós confiamos naquele que nos chama a andar sobre as águas, nós não precisamos ter medo. Porque até andar sobre as águas e até chegar a Ele, muitos medos nós vamos olhar para as circunstâncias assim como Pedro olhou e sentiu medo, ele caiu. Mas o Deus que nos chama para andar em vitória, o Deus que nos chama para andar em cima do medo, em cima da ansiedade, Ele vai te sustentar até que você chegue. Mas você não pode parar pelas circunstâncias e pelo medo em volta. Depois que nós fomos assaltados lá em casa, eu tinha medo de tudo. Tudo me dava medo. Eu não conseguia mais ir para a faculdade, eu não conseguia mais fazer as minhas coisas, eu não conseguia mais. E eu fui orando, eu falei, Deus, eu não quero passar isso para o resto da minha vida, sabe? Medo de morar em uma casa, eu não quero isso. O medo não pode me parar, o medo não pode parar você. Quando confiamos no nosso pastor, no nosso perfeito pastor Jesus, e o medo pode gerar em nós a ansiedade. Quando nós temos medo, nós temos incertezas. E as incertezas nos levam à ansiedade. Nós podemos dizer que nós vivemos uma geração muito ansiosa, temerosa, que busca incansavelmente aquilo que eu já ministrei sobre isso. E a ansiedade e o medo têm cada vez nos aprisionado mais. E eu estou lendo um livro, esse livro tinha na nossa bookstore, mas já acabou. O Fim da Ansiedade, de Marcos Lucado. E o autor define a ansiedade como uma chuva de meteoros, disse e se. Você já disse e se na sua vida? O que é e se? E se não der? E se o dinheiro não der? Ixi, isso aí... Meu Deus, que luta. Quase todo mês você vai... E se não der? E se eu não for curado? E se eu começar esse relacionamento e não der certo? E se eu for abrir essa empresa? E se eu começar esse negócio e não der certo? Alguém já falou e se? E se, meu Deus, e se eu sair de casa e não voltar mais? E se eu, fulano, ir viajar para tal lugar e não voltar mais? Gente, outro pavor que eu tenho é de avião. Senhor, Deus precisa me curar, gente. Eu tenho medo. E toda vez que meu pai vai viajar, ele ama avião. Eu falo, gente, você tem problema. Você tem. Ele ama andar de avião. Eu penso, gente, não tem nada embaixo de mim. Não tem nada. E se der uma pane no sistema? E se acabar a gasolina? Gente, é da viagem que eu vou de origem até onde eu chegar, eu não consigo comer, eu não consigo beber, eu só vou no banheiro. Porque lá no banheiro, tô lá mesmo. E eu fico, gente, e se der um pane no caminho lá? Eu nem sei. E se o piloto tá com depressão? Gente, é cada coisa que eu penso.
Aí eu vou com meu marido, que é pior que eu. Em vez dele me ajudar, ele fala, não, tá tudo bem. Não, ele não fala nada, ele fica calado, quieto, a viagem inteira. E se der uma turbulência e o avião cair, e se der um raio, e se vir uma pomba na hélice? Ó, eu penso, gente, e se? E se eu morrer? Morreu. Está mais perto de Deus ali. Mas esse negócio de si me pega quando eu vou andar de avião. Existem muito mais acidentes de carro e moto do que de avião, não é mesmo? Aí eu falo, só que se acontecer, morre todo mundo. Não tem? Então a minha irmã também não tem medo, não. Meu pai, então, ele ama, né? A gente estava indo para os Estados Unidos ano retrasado, estava eu e minha irmã, meu pai. E tipo assim, tava uma turbulência mais ou menos, assim. Só que ele já pegou turbulência de cair o copo da prateleira. Do negócio chacoalhar mesmo. Ele estava indo para Israel, nem tinha nascido ainda. E ele falou assim, e as pessoas assim, ó. Eu só olhando as cabecinhas assim. Eu falei, Jesus. Sabe o que ele estava fazendo? Dormindo. Na tempestade, ele dorme. Eu olhava pro meu pai assim, eu falava, tá tudo bem. Olhava assim para outras pessoas, as outras pessoas assim, ó. Meu Deus. Olhava pro meu pai, tá tudo bem, tá ótimo. Ele me dava esperança e força, entendeu? Minha irmã também. Falou, não, tá tudo bem, não cai avião não. Falei, gente, vocês têm problema. Não é possível. Enfim, nós já falamos muito em si. E a ansiedade é uma chuva de si. Nos gera uma incerteza tão grande. A ansiedade é a preocupação intensa, excessiva, e ela persiste. Nós podemos dizer que muitas pessoas vivem essa doença da ansiedade. Eu não vou perguntar se alguém aqui é ansioso. Deixa quieto. Não precisa levantar sua mão. A venda de calmantes e antidepressivos são cada vez maiores em toda a história. Nunca se viu uma geração tão ansiosa, que toma remédio para dormir, que não consegue dormir, acorda no meio da noite. E se eu não conseguir pagar aquela conta? Quem já acordou pensando nisso? Deixa quieto. E se, meu Deus, eu preciso pagar aquela conta amanhã, não tem dinheiro. A ansiedade nos afasta da confiança do nosso pleno Deus. Mas a palavra de Deus é o nosso santo remédio. Nós não precisamos de remédio, nós não precisamos de antidepressivos, nós precisamos olhar para o que o Senhor diz nas Escrituras. E Ele diz isso lá em Filipenses 4:6. Não vivam preocupados com coisa alguma. Essa bula desse remédio é o melhor que tem. Em vez disso, orem a Deus, pedindo aquilo que vocês precisam. Nós temos dificuldade, a última coisa que nós fazemos é orar. Nós procuramos tudo, médico, advogado, tudo. Tem gente que procura até a Diná para resolver meus problemas. A última coisa que nós vamos fazer é orar. Queridos, o Senhor nos dá instrução. Em vez de vocês ficarem preocupados, orem pedindo a Deus. Mas orem com o coração de vocês agradecidos. Sabe por que ele fala isso? Por tudo que o Senhor já fez. Porque quando nós oramos com o nosso coração agradecido, por tudo que o Senhor já fez, isso trará a memória e a esperança de que Ele é o mesmo Deus que vai cuidar de nós no futuro. Quando nós acreditamos que Deus fez no passado, naquela circunstância Deus cuidou de mim, naquela circunstância Deus proveu o que eu precisava, hoje Ele vai prover também. Porque Ele não muda. Ele é o mesmo Deus de ontem, hoje será para sempre o mesmo Deus. Então, quando nós oramos com o nosso coração agradecido, mesmo diante de dificuldades, mesmo diante de uma conta que você não consegue ver a esperança, e você se lembra, Deus, lembra o que o Senhor fez naquele dia. O meu coração se enche de esperança. E a minha fé é fortalecida, porque eu criei no passado e eu ainda creio que o Deus que provê todas as coisas.
Paulo, continuando aqui no Filipenses 4, 6 e 7. Não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus pedindo aquilo que vocês precisam, agradecendo-lhe por tudo que Ele já fez. Então, vocês experimentarão a paz de Deus, que excede todo entendimento, e guardará o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Gente, a minha mãe orava para mim esse versículo todo dia. Quando eu era pequenininha, eu e minha irmã, ela chegava no meu quarto e dizia: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês. Porque quando nós estamos aflitos por uma situação, a primeira coisa que nos tira é a paz. A primeira coisa que é tirada de nós é a falta de confiança, é a falta que você não vê a esperança, você não vê nada na sua frente. Mas quando nós oramos, a própria palavra do Senhor diz que a paz dele inundará o nosso coração e a nossa mente para dormirmos tranquilos. Aqui, Paulo devia estar em outra atmosfera quando ele escreveu isso. Em outras palavras, ele dizia assim: podem dormir tranquilos. O Deus que você serve cuida de você. Durma tranquilo. Entregue as suas preocupações a Deus em oração. E não esqueçam de agradecer por tudo que Ele já fez, porque isso nos trará esperança. A presença da ansiedade é inevitável. Grave bem essa frase. A presença da ansiedade é inevitável. Ser prisioneiro dela é uma opção. É fato que viveremos ansiosos. É fato que esse sentimento vai nos perturbar algum dia da nossa vida. Mas viver prisioneiro dela é sua opção. É escolha sua. Eu vou te fazer algumas perguntas e você responde para você mesmo, tá ok? Não vamos assustar com tanto de pessoas ansiosas aqui. Primeira pergunta. Você não está rindo mais do que ria antes? Responda para você mesmo, sim ou não. Você vê problemas em cada uma das promessas? Você vê obstáculos em cada promessa? Aquelas pessoas que te conhecem iriam descrevê-lo como uma pessoa cada vez mais negativa ou positiva? Você acredita que algo ruim vai acontecer? Você dilui e minimiza boas notícias com pequenas doses de sua versão de realidade? Em muitos dias, você preferiria ficar na cama ao se levantar? Você aumenta o aspecto negativo e descarta o positivo? Se você tivesse a oportunidade, você evitaria qualquer interação com a humanidade pelo resto da sua vida? Se a tua maioria das respostas for sim, volte para casa e leia novamente Filipenses 4:6. Porque você não vai avançar no jogo. Se a maioria das suas respostas for sim, você é uma pessoa. Mas acredite que quando você lê Filipenses 4:6, é o melhor remédio que você pode tomar. Quando temos ansiedade, queridos, nós não confiamos na plenitude e da bondade de Deus. Daquele que pode suprir as nossas necessidades hoje. Ansiedade é se preocupar excessivamente com o dia de amanhã. Mas o Senhor falou, eu vou providenciar o pão hoje. De cada dia, hoje. Mateus 6:11. Na oração do Pai Nosso. Dá-nos hoje o pão para este dia. O Senhor provê hoje, querido, hoje. Nós precisamos aprender a confiar hoje. Porque quando a nossa mente está no amanhã, excessivamente no amanhã, nós nos tornaremos confiantes. Prover e suprir as nossas necessidades. Eu li uma frase que resume isso. Deus prometeu suprir todas as nossas necessidades, correto? O que não temos agora, nós não precisamos agora.
Deus prometeu suprir as necessidades. Se você não tem o que você tanto almeja agora, é porque você não precisa agora. Simples assim. Jesus nos deu algumas razões para ceder à ansiedade, para não ceder à ansiedade. Nós somos mais preciosos do que o resto da criação. Nós somos mais importantes que os pássaros e as flores. Primeira razão, somos mais preciosos para Deus do que o resto da criação. Mateus 6:26, os pássaros, como nós já lemos, observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo, alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Nós somos muito mais importantes do que as flores? Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Quando nós preocupamos com comida, a criação de Deus providencia comida para os pássaros. De qualquer maneira, Deus não traz a comida na boca dos pássaros. Os pássaros vão à procura de comida. O Pai alimenta os pássaros. Não significa que eles não trabalham para segurar sua comida ou que nós não devemos trabalhar para suprir as nossas necessidades materiais. Nós devemos trabalhar com confiança na provisão de Deus dia após dia. Quando eu me casei, eu tinha medo também de ficar sem comida. Gente, verdade, vai no mercado. Você quer casar? Não vou citar assim. Mas vai no mercado. Vai no mercado, vê o preço do amaciante. Eu quero Downy. Ah, dá Downy não. Gente, vai ver o preço da comida. Falava, Senhor, provê para mim o alimento de cada dia, Pai. Porque na casa da minha mãe, nossa, eu não precisava me preocupar com isso. Aí eu falava, gente, como é que eu vou jantar? O que eu vou comer? Me deu uma crise. Estou viva, gente, graças a Deus. Faz 1 ano que eu casei, nunca faltou nada na minha casa. Deus é fiel. Mas eu tinha medo. Fique tranquilo, o Senhor vai prover. Se Deus cuida das flores que perecem, quanto mais de nós que somos valiosos do que elas. Se Deus criou com tanto carinho e amor as flores que florescem e podem morrer rapidamente, então nós podemos confiar que Ele irá prover muito mais para nós. A ansiedade não nos traz nenhum benefício, muito pelo contrário. Mateus, no verso 27, no capítulo 6. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar 1 hora que seja a sua vida? Razão 3. Deus conhece as nossas necessidades. No verso 32, como o pastor Gelson disse, os pagãos correm atrás disso. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Razão 4 e última. Ele nos dá graça o suficiente para nos ajudar hoje. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. É muito importante planejarmos o amanhã. Muito importante, a palavra de Deus diz lá em Lucas, se você for construir algo, sente e planeje para ver se você vai dar conta de construir. Quando você vê uma construção inacabada, o que você pensa? Não teve dinheiro para acabar a construção. Senta, planeja, é importante fazer isso, mas não se preocupe com o dia de amanhã. Nós não devemos viver preocupados e ansiosos, porque o amanhã pertence a Deus. Provérbios 27:1. Não conte vantagem a respeito dos seus planos para o futuro, pois você não sabe o que vai acontecer amanhã. Não estamos livres do trabalho,
da responsabilidade de acordar cedo e ir atrás do nosso pão. Nós não estamos à mercê disso, porque os pássaros também, eles trabalham o dia todo procurando comida. Eles vão para cá, eles vão para lá, eles colocam aqui, eles tiram dali, eles também trabalham. Nós também devemos fazer isso, nós não estamos isentos do trabalho. Adão sem vergonha, né? Porque você fez isso, Adão, você vai comer do teu próprio suor. Ah, eu cato ele, gente, vou catar ele. Eva também. Nós não estamos livres disso, mas nós podemos estar livres de preocupações e de passar por necessidades básicas. Vocês dão risada, né, quando eu falei que eu estava com medo de ficar sem comer. Nós precisamos estar livres disso, de passar por necessidades básicas. Olha o meu pensamento, gente. Com medo de faltar coisa em casa. Não falta nada, porque Deus é o meu provedor. Ele é o meu pastor. E Ele me guia e Ele me sustenta. Ele é o teu pastor. Um bom pastor não deixa a ovelha perdida. Um bom pastor cuida das suas ovelhas. O Senhor nos diz, através do Sermão do Monte, sobre tudo isso que nós falamos, e Ele dá nessa manhã. E Ele nos traz a esperança de que nós podemos descansar no nosso bom pastor. Eu não sei se você tem vivido um tempo de ansiedade e de medo, mas eu quero orar por você que tem vivido isso. Eu quero orar por você que tem deixado a ansiedade te dominar e você não consegue nem mais dormir. Você vive à base de medicamentos para dormir. Você é muito preocupado com o dia de amanhã, se vai faltar, se não vai faltar, se você vai conseguir, se você não vai conseguir. Se você é essa pessoa, eu gostaria que você fechasse os seus olhos, todos fechem os olhos. É uma manhã de libertação, eu creio. O Senhor nos dá as instruções na sua palavra. Eu estou cuidando de você, confie na minha liderança. Confie que eu posso todas as coisas. Se eu não deixo ao menos os pássaros passarem fome, e se eu não deixo ao menos as flores florescerem novamente, eu não vou te desamparar, porque você é muito mais valioso do que a própria natureza. O Senhor se preocupa com você. Não se preocupe com o dia de amanhã, querido. Basta para cada dia o seu próprio mal. Basta para cada dia. Se você é essa pessoa, eu gostaria que você colocasse a mão sobre o teu coração. Se você é uma pessoa que tem medo, que vai faltar alguma coisa para você, o Senhor te liberta nessa manhã. E Ele coloca no teu coração e diz: filho, quando você passar por essas coisas, quando você estiver passando por momentos de perturbação, de que eu não vou conseguir, e se não der, e se o dinheiro não der, meu Deus, e se eu for mandado embora do meu emprego? Nessa hora, o Senhor diz: lembre que eu sou o teu pastor. Lembre que eu cuido de você. Eu cuido até dos pequenos pássaros e das pequenas flores. Eu cuido de você porque você é muito mais valioso do que elas. Senhor Jesus, nos ajude, Pai. Em meio a tantas dificuldades que vivemos no nosso país, na nossa cidade, na economia. Mas a nossa esperança não está na economia do nosso país ou em homens. A nossa esperança está no Deus que nos sustenta dia após dia. Dia após dia. O pão de cada dia eu te dou hoje. Hoje. Não se preocupe com amanhã, porque amanhã você não sabe nem o que vai acontecer. Eu te asseguro de que eu sei as suas necessidades. Eu te asseguro que o Senhor sabe do que você precisa hoje. E Ele vai prover hoje para você. Você pode dizer aí no seu lugar: Senhor, me ajuda. Senhor, me ajuda a confiar em Ti.
em meio a medo, em meio a ansiedade. Nos ajude a confiar completamente naquele que nos criou com um propósito e que nos ama muito mais do que a própria natureza. Senhor, nos ajude a descansar o nosso coração na Tua bondade. Nos ajude a descansar o nosso coração na Tua fidelidade. Quando nós fazemos a nossa parte, nós não perdemos para o Senhor. Nós não conseguimos vencer Deus no dar. Quanto mais nós damos, quanto mais nós confiamos, mais Ele libera sobre nós. Nos ajude, Senhor, a confiar nas Tuas Escrituras. Nos ajude, Senhor, a olhar para os Teus olhos e tirar os olhos das tempestades. Acalma o nosso coração nessa manhã. Acalma nossa mente, que a Tua paz inunde o nosso coração. Que a Tua paz inunde a nossa mente nessa hora. Nos ajude, Senhor. Gostaria de ser um pouco mais ousada. Se você se sentir à vontade de vir aqui à frente. Se você é essa pessoa que hoje tem muitas preocupações. Se você hoje é uma pessoa que é muito ansiosa e tem medo do que o Senhor tem para você, você pode vir aqui à frente. Nós queremos orar por você, impor as mãos sobre você e declarar que a bondade do Senhor é sobre você.